Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. A penúltima crónica, que para a última, para a semana, explicarei os motivos, pois que a frontalidade é um bem inestimável e os meus conterrâneos, ouvintes do painel, merecem a minha humilde justificação. Até lá, e porque as circunstâncias se alteram e me obrigam, quase sempre, a repensar o teor das minhas crónicas, eis-me também hoje confrontado com uma viagem que não estava no meu calendário para o dia. E isto porque ouvi falar naquela aldeia da Pena, qual pedra preciosa, esganada lá nas profundezas, sempre altas, sem qualquer contradição, mas menos tocando o céu do que esse frondoso monte que é o nosso São Macário. São Macário da Romaria. E há muito que decretei, para meu governo bem se vê, que é manifesto abuso alguém pensar sequer em proibir as romarias deste nosso Portugal. Seria como calar as ave-marias do campanário lá da aldeia portuguesa. Pois é, o escrito na pedra desse grande mestre e pensador, conversador nato, professor catedrático, doutor, por que não afirmá-lo que quem o é só pode esprevitar quem o não é, que não ser alvo de inveja, desdém ou complexo, que se chama Agostinho da Silva, inspirou-me finalmente em subir ao monte, que tocado este também foi adeslado neste painel. Disse ou afirmou Agostinho da Silva, que tanto me faz lembrar Vitorino Nemésio, açoriano de Gema e português aqui, esta verdade incontestável que eu apanhei logo e apliquei ao monte, quase a sorrir de flores de arco-íris. Pois Agostinho da Silva disse: consiste o progresso no regresso às origens, com a plena memória da viagem. Lá vamos nós, pois, até ao progresso. Qual estudo encomendado à Universidade da Beira Interior, onde ministra esse grande senhor e meu grande amigo, que é o diretor técnico da nossa estância termal, para fazer da Pena e simultaneamente de todo o monte e suas cercanias desse maciço da Gralheira, desde a Colheira à Pova das Leiras e Candal, Covas do Rio, Covas do Monte, a Sul, Macieira de Sul e Fujaco, São Martinho das Moitas a Nodar, a Meixiosa, Sequeiro, Sete Fontes, até aos confins do Poço do Sapo, sem esquecer Deilão, Fragoselas, Bordozedo, etc, etc. Um verdadeiro e incomensurável polo de atração turística que, de facto e de direito, até já é, ou devia ser muito mais, até agora, até esta lembrança, este projeto. A memória dessa viagem por terras assim plantadas, nos baixos do mais alto, depressa nos conduzem aos atalhos e aos caminhos pedregosos, onde as pessoas e os animais passavam e, rolando pedras, ajoelhavam como quem pedia a Deus a ajuda para as agruras da vida, quer na subida, quer na descida. Que depois veio a estrada ora implantada no estradão aberto com a ajuda do MFA. O helicóptero aterrava lá, no alto, com o miliciano no comando do dinamite, que o piloto nem imaginava o que aquele escondia para aquela ravina. Ora arrancado aos pedregulhos que apontavam para o precipício mortal, e de seguida com lancis e railes, ou empedrada afiada e ladeada de muros de xisto, que lá estamos nós a caminhar, agora rumo às capelinhas lá do alto, a da paróquia de São Martinho das Moitas e da de Sul. E lá em cima, quem quiser fazer as necessidades no monte, era uma canseira, só de espreitar. E às vezes até nem dava tempo para isto, para espreitar. Lá apareceu uma casa de banho
e até o chafariz de pistão, para lavar as mãos se o papel fosse curto, ou para beber e apagar a secura da boca de tanto falar, ou mesmo de beber sem parar algum do melhor vinho. E vieram para a romaria, além dos romeiros. Agora, sem as merendas, muitos deles, as casas de pasto ambulantes e todos os estabelecimentos comerciais ao ar livre, tudo à grande e à francesa, que só não variaram para contrastar os cada vez mais pobres e aleijadinhos, espalhados monte abaixo, mas já quase sem espaço para mostrar os seus males, nem sequer para estender a camisola ou a boina onde se amontoam os cêntimos modernos. Isto quando ali chegavam, só de pé e de carne de vacas, muito antes do Dr. Pelico lá se afoitar a conduzir o automóvel, que então há mais de 50 anos poucos também havia nas redondezas. E aqui informo, por exemplo, que os meus pais, quando casaram há cerca de 74 anos a esta parte, fizeram um percurso desde Sul até à estação do comboio, na vila, na carroça de Manuel Bichas, para se deslocarem na viagem de núpcias até Lisboa e fixarem-se na casa do primo Costa, do lado da minha mãe. E lá, no alto do São Macário, então, era a chegada dos animados ranchos, grupos improvisados das aldeias, vindos a pé, que eu lá ia de véspera até Posmil, onde pernoitava em casa dos primos Valentim Pinto e Prazeres. E lá em cima prantavam os cestos, que abriam de par em par com o travão do pau, desde as alcofras, as amieiras ou mesmo as canastas, ao redor das respectivas capelas para ficarem mais a jeito do repasto logo a seguir à missa. Como a sede era tanta, antes e depois do vinho do garrafãozito ou da cabaça, lá se dava um tostão ou dois pelo copo d'água com limão, tirada do cântaro, forrado de cortiça, que tantas vezes foi à fonte dos terreiros, lá perto de São Martinho das Moitas, mas nunca lá deixou a asa. Sobravam sempre 5 tostões para o chapéu de palha e para os ramos a colocar naquele, com os versos a preceito, que aqui não tenho espaço para exemplificar nem recitar. E depois lá se arrumava a saca ou a cesta, com o doce Teixeira ou a regueifa, e lá voltava a formar-se o rancho de rapazes e de raparigas, homens e mulheres, que para os lados do sul obrigatoriamente passava pelo Pedregulho, lá bem perto da aldeia, onde as raparigas, sobretudo elas, atiravam a pedra costas voltadas para o Penedo, felizes ficando se a pedra lá se perdesse na planura da rocha. E lá se seguia em costa, ou fraldas abaixo, até se encontrarem os espectadores em Sul e sobretudo em Oliveira, junto à padaria e no Espírito Santo, nos bancos de pedra, onde poisavam as canastas do pão, cobertas de lindas colchas de linho branco, as da tia Rola, as da tia Silva e outras, sobretudo com os folares de 25 tostões cada, e também com os trigos de 16 e 22 tostões. E toda a gente se admirava e batia palmas à passagem dos ranchos, com alguns dos figurantes até mais tisnados pelo sol lá do monte, mais ajuizados por terem passado nicho na capelinha de baixo, onde chegou a servir de plantão o meu bisavô Pinho, de sua graça também Manuel. Esta é uma pequeníssima memória da viagem, regressando às origens, como venho fazendo. Eu que lá no alto e nas suas profundezas, ciente das dificuldades vividas por todos nós, fiz o caminho caminhando de facto, mas com a sagrada ajuda dos santinhos São Macário e de todos os romeiros dessa grande e morredora romaria. Então até mais logo e até sempre. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.